A preparação da hospedagem, ela não acontece de forma estratégica. Na verdade, a pessoa prepara a hospedagem como ela gosta, o que ela acha, e aí ela tenta ver se o hóspede vai gostar ou não. É tipo assim, eu vou criar um produto para ver se as pessoas gostam. Em vez de eu testar antes, em vez de eu sondar, em vez de eu pesquisar, não, eu coloco o produto na rua e depois eu vejo. A gente vê que todo dia nasce uma startup diferente, né? Uma solução diferente. Só que grande maioria dessas startups, dessas empresas que nascem, elas quebram. Por quê? Porque elas criam um produto para uma demanda que não existe. Então, muitas vezes, você tem um produto que você às vezes cria, né, transforma ele, mas não tem demanda para aquele tipo de produto. Por exemplo, você tem, sei lá, uma casa de temporada num destino que é um destino romântico, muito procurado por casais. Você vai ter muito mais dificuldade de vender do que aquela pessoa que tem um flat, que tem um apartamentozinho pequeno, que tem um estúdio, que tem um loft, de um quarto de hotel, de um quarto de pousada. Você vai ter muito mais dificuldade. Por quê? Porque o produto que você tem, né, está dentro de uma região que a maioria dos consumidores não querem esse tipo de produto, não procuram por casas, procuram por lugares românticos, lugares mais aconchegantes. Então, basicamente é isso. Quando você prepara a sua hospedagem de acordo com o que você acha, as chances de você vender, elas caem drasticamente, porque você está oferecendo um produto que o mercado não quer. Então, um dos pontos fundamentais é você preparar a sua hospedagem com os hóspedes, tá? E não para os hóspedes. E aí, você pergunta, cara, mas como é que eu faço essa preparação de com o hóspede ou para o hóspede? Pergunta. Pergunta. Manda mensagem no WhatsApp. Roda um formulário do Google Form. Bota lá no YouTube, bota assim, como criar um formulário do Google. Coisa simples, básica. Cria um formulário, pega o link e manda por WhatsApp. Você poderia responder 3 perguntas para mim, 4 perguntas. Também não vai fazer um questionário de 15, 20 perguntas. Ali, 3, 4, 5 perguntas no máximo, só para você entender a pessoa. Para você entender cada vez mais o que você pode personalizar a sua hospedagem para que esse hóspede ele se interesse cada vez mais por você. Entenda que o seu meio de hospedagem ele não pode ser genérico. Por exemplo, essa casa aqui, ela não é uma casa feita para casais. Essa casa aqui, um casal não vale a pena alugar essa casa. Por quê? Porque é uma casa muito grande, vai ficar, tipo assim, muitos cômodos para um casal. Não vai ser algo intimista. Não vai ser algo, tipo, para você estar próximo, um lugar mais romântico. Não, aqui é um lugar de família ou grupos. Tudo bem que eu seja talvez um atípico, né? Porque a casa tem 3 quartos. Só tá eu, minha esposa e 2 crianças. Né? Então, assim, eu sou talvez um cliente atípico, mas é o tipo de casa que eu gosto. Por quê? Porque eu tenho o desejo de morar em casa. Todas as vezes que eu alugo uma casa no Airbnb, eu tenho essa sensação, porque eu ainda não realizei esse sonho. Né? Na minha casa, eu moro num apartamento, mas eu ainda vou morar numa casa. Então, toda vez que eu venho para cá, eu tenho essa sensação de eu, né, aproveitar morar numa casa. Então, o primeiro ponto que você tem que entender para você vender numa baixa temporada, tipo assim, para quem que eu estou vendendo? Ou seja, quando eu entendo para quem eu estou vendendo, eu entendo o quê? Eu entendo a idade dessas pessoas, eu entendo a renda dessas pessoas, porque se eu não souber quanto o meu hóspede ideal ganha, como é que eu vou saber se o preço que eu estou cobrando é caro ou barato? Como que eu vou saber? Então eu preciso saber exatamente esses pontos, ou seja, quem é o meu hóspede, a idade que ele tem, quanto que ele ganha, qual é a renda mensal, qual é a profissão desse cara, qual é o hobby, quais as necessidades, quais são as preferências, quais são as frustrações dele, porque tudo isso vai se traduzir no que eu vou falar em seguida. Mas você precisa estudar o seu hóspede, porque quanto mais eu conheço as pessoas que eu atendo, melhor eu preparo o meu ambiente. É óbvio. E eu trouxe vários alunos meus que atravessam isso, que depois que eles definiram muito bem os seus hóspedes-alvos, a baixa temporada ela teve um efeito menor. Por que ela teve um efeito menor? Porque eu começo a preparar e eu começo a ser mais assertivo nas minhas ações, nas minhas comunicações. Como assim, Lagreca, comunicações? Quando eu sei quem eu quero vender, é mais fácil a forma que eu falo. O jeito que eu falo é mais fácil. Porque o jeito que eu falo com um público jovem é diferente do jeito que eu falo com um público mais idoso. Né? Um público acima de 50, 60 anos é diferente do jeito que eu falo com quem tem 20, 30 anos. É diferente. Outro ponto também, quando eu entendo o meu hóspede, eu consigo trazer e personalizar. Isso é um dos grandes pontos que vocês que me acompanham aqui, a grande maioria de vocês, eu sei que são meios de hospedagem pequenos.
Vocês têm meios de hospedagem pequenos. E isso é uma grande vantagem para você sobre os grandes. Por quê? Porque quem é pequeno tem um contato mais próximo com o hóspede. Você consegue personalizar melhor. E isso reflete em vários fatores. Isso reflete na satisfação, isso reflete na duração da estadia, isso reflete na indicação, isso reflete no retorno, isso reflete na avaliação. Então, por isso que eu digo e bato na tecla, não tente vender para todo mundo. Não tente. Porque se você tentar vender para todo mundo, você vai terminar não vendendo para ninguém, você não vai agradar ninguém. Aí chega aquela avaliação ruim. Por quê? Porque vendeu o produto para a pessoa errada. Então isso é um ponto. Estude quem são as pessoas. Estude para quem você quer vender.